Eu botei fogo na imagem de Nossa Senhora com as minhas próprias mãos e ainda ri enquanto ela queimava. Meu nome é Ademir da Silva Rocha. Tenho 53 anos, nascido e criado em Areado, interior de Minas Gerais. Sou dono de um restaurante de beira de estrada, o Cantinho da Dona Aparecida, herança da minha mãe. Mulher simples, devota da santa, que enchia a boca para dizer que Nossa Senhora cuidava de tudo. Pois foi bem ali, naquele mesmo restaurante, que eu perdi o último pedaço de fé que restava dentro de mim. Sou homem de braço grosso, calejado de forno quente e chapa acesa. Sempre fui meio duro nas palavras, mas tinha coração. Até o dia em que Deus decidiu me arrancar a única coisa boa que eu tinha na vida. Minha filha, Camila. A Camila era meu tesouro. 16 anos, uma alma pura, dessas que parecem que nem nasceram para esse mundo sujo. Estudava, ajudava a mãe em casa, sorria até quando levava bronca minha. Mas o que ela mais amava era a igreja. Catequista, coroinha, organizava grupo de oração, essas coisas. Eu não ligava muito, mas respeitava. Achava bonito, no fundo. Melhor isso do que andar por aí sem rumo. Aconteceu num domingo. Ela pegou a moto para ir dar aula de catequese na matriz. Nunca mais voltou. Um caminhão cruzou o sinal vermelho. Acabou com tudo. Com a moto, com o corpo dela, com a minha vida inteira. Na hora que me contaram, senti como se tivessem arrancado meu peito com a unha. Um buraco. Um negócio que não dá para explicar. Eu gritava no meio da rua, socava o muro, chamava por Deus igual um louco. Mas ele não apareceu. Ele só assiste. De cima, de longe. No velório, fizeram no salão da igreja. Encheram de flores, de velinha, rezavam terço. O padre tentou dar uma palavra de consolo, falou de missão, de céu, de fé. Foi aí que eu levantei, com a cara inchada de tanto chorar, e berrei com tudo dentro de mim. Missão? Missão é ver minha filha morta? Você chama isso de plano de Deus? Vai se lascar você e esse céu aí. O salão gelou. Ninguém disse nada. Só minha mulher, ajoelhada ao lado do caixão, chorando baixinho. Eu fui embora, sem esperar enterro, sem querer abraço, sem nada. Naquela noite, joguei fora tudo que tinha de igreja em casa. O terço da Camila, as imagens que minha mãe deixou, até a Bíblia velha da estante. Arranquei tudo com raiva, jogando na lixeira igual quem tira o lixo do banheiro. Mas tinha uma coisa que eu não tinha coragem de tocar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no restaurante. Aquela imagem era da minha mãe. Estava lá desde que o restaurante foi aberto. Na prateleira do balcão com o véu azul, florzinha ao lado. Todo mundo que entrava fazia o sinal da cruz e pedia proteção antes de comer. Diziam que era isso que fazia o restaurante ir para frente. Mas para mim aquilo começou a ser um peso. Um tapa na cara todo dia. Uma lembrança viva daquilo que Deus não fez. Passou um tempo, o luto virou raiva. Raiva virou ódio. E o ódio um dia transbordou. O restaurante estava vazio naquele dia. Chuva fina caía lá fora. Eu olhava para a imagem da santa e sentia o sangue subir. Me dava um nó na garganta, um aperto que virava fúria. Gritei para o Zé Carlos, meu ajudante de cozinha, um menino bom, mas meio assustado. Pega essa santa e joga no lixo, agora! Ele arregalou os olhos, travado. Seu Ademir, o senhor tá falando sério? Tô sim. Essa santa aí nunca salvou ninguém, só me deixou na mão. Vai jogar fora ou quer ir junto com ela? Zé Carlos pegou a imagem com a maior delicadeza do mundo, como quem segura um passarinho, e ficou parado, sem conseguir dar um passo. Ficou olhando para mim, com o olho cheio d'água, tremeu, baixou a cabeça. Aquilo me deu mais raiva ainda. Tomei a imagem da mão dele, fui direto para os fundos do restaurante, onde a gente guarda os produtos de limpeza. Peguei o galão de álcool, derramei inteiro sobre a santa. Agora você vai ver o que é fogo de verdade. Risquei o fósforo, o fogo subiu na hora, lambeu o manto dela, estalou no ar, fez um barulho seco, igual espinha quebrando. A madeira pegou rápido, começou a chiar, estourar,
soltar um cheiro doce e enjoado. Eu fiquei ali, parado, braço cruzado, olhando e cuspi no chão. Cadê ela quando minha menina morreu? Cadê esse Deus que vocês tanto falam? Ninguém respondeu. Só o barulho das chamas, consumindo a imagem até virar cinza. E eu ri, um riso frio, de quem perdeu tudo e não tem mais medo nem de queimar no inferno. A imagem de Nossa Senhora virou cinza nos fundos do restaurante. E junto com ela, parece que queimou a alma do lugar. No dia seguinte, eu abri as portas do cantinho da Dona Aparecida como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado. Os primeiros dias foram estranhos. Os fregueses de sempre pareciam desconfiados. O seu Afonso, que tomava café ali todo dia há 20 anos, ficou me olhando diferente. A Dona Nair, que vinha com os netos almoçar no domingo, parou de aparecer. Teve um dia que uma mulher, antes de entrar, perguntou: "Ué, cadê a santinha que ficava ali?" Respondi seco, sem olhar: "Não tá mais." E continuei mexendo na panela, fingindo que aquilo não doía. Mas doía. Doía porque eu vi o restaurante esvaziando devagar, como se o espírito bom que morava ali tivesse ido embora junto com a santa. A comida não tinha mais gosto. O cheiro do alho refogado já não abria o apetite. O feijão queimava no fundo da panela, o arroz empapava, a carne ficava dura. Não importava se eu seguia a receita da minha mãe na risca, estava tudo sem alma. A Maria, minha esposa, começou a rezar escondida. Achei um terço debaixo do colchão. Encontrei vela acesa no banheiro. Um dia ouvi ela murmurando o nome da Camila no quarto. Entrei furioso. Chutei a cômoda, gritei: "Você acha que rezava e trazia nossa filha de volta? Acha que essa santa queimada vai ouvir teu choro?" Ela não respondeu. Só olhou para mim com os olhos vermelhos e um silêncio que doeu mais do que qualquer grito. Naquela noite, ela dormiu no quarto da Camila. E eu bebi até cair no sofá. As semanas viraram meses. O movimento caiu pela metade. Depois caiu mais um pouco. O Zé Carlos, que viu a cena do fogo com os próprios olhos, pediu demissão. Disse que ia cuidar da mãe doente, mas eu sabia. Sabia que ele estava com medo, que não queria trabalhar num lugar que tinha virado mal assombrado, como diziam por aí. Fiquei com 2 ajudantes, depois com 1, depois nenhum. Tentei de tudo. Mudei o cardápio, inventei um dia do hambúrguer artesanal, coisa que nunca teve ali. Ninguém veio. Pintei as paredes de azul claro, troquei a fachada, fiz logo nova com um sol sorrindo. Ficou brega, mas era o que dava. Até botei um cara para tocar sanfona ao vivo na sexta. Deu meia dúzia de gente, comeram e saíram, sem nem dizer obrigado. Eu tentava, mas era como remar contra a correnteza. Quanto mais eu lutava, mais parecia que o restaurante me cuspia para fora. Comecei a me endividar, o fornecedor cortou fiado, a conta de luz atrasou, um fiscal da vigilância bateu lá e me deu uma multa por causa de uma infiltração antiga. A geladeira pifou, perdi carne, perdi frango, perdi dinheiro. Uma noite, sentei no banco da praça, com a cabeça baixa, olhando para o céu sem estrela, e pensei... Parecia que o cheiro do pecado tinha grudado nas panelas. Nem o feijão fervia mais direito. E era verdade. Nada fervia mais. Nem a água do café subia na pressão certa. O fogão falhava. A chama ficava baixa, como se o fogo também tivesse me abandonado. O povo da cidade começou a cochichar. Diziam que era castigo, que eu tinha mexido com coisa séria. Teve até um homem que passou pelo balcão e falou baixo, sem encarar. Tem coisa que a gente não faz nem com raiva. Fingi que não ouvi, mas ouvi. Aquilo ficou me roendo por dentro. Maria quase não falava mais comigo. Ela ia dormir cedo, deixava a comida feita, não perguntava mais do restaurante. Um dia chegou em casa e falou: "Tô pensando em ir para casa da minha irmã, passar uns dias." Respondi: "Faz o que quiser." Mas quando ela saiu com a mala na mão, doeu. Doeu como quando a Camila foi embora. Só que mais silencioso, mais frio. Eu comecei a beber escondido. Cachaça barata, dentro da cozinha mesmo. 1 gole antes de abrir, 2 antes de fechar.
às vezes no meio da tarde, só para esquecer aquele vazio que parecia gritar dentro das paredes. O restaurante virou um deserto. As mesas começaram a ficar empoeiradas, as flores da entrada murcharam. A plaquinha com o nome da minha mãe perdeu a tinta e caiu no chão com o vento. Eu não recolhi, deixei lá. Era como se tudo tivesse sendo apagado, pedacinho por pedacinho. O mais estranho de tudo era o silêncio. Não era só de gente, era da alma. Parecia que o restaurante tinha morrido. Só não avisaram para mim ainda. Foi aí que eu comecei a sonhar com fogo. Sonhava com a imagem queimando de novo, só que agora ela gritava. O rosto dela se contorcia no meio das chamas, como se sentisse dor. E o pior era que no sonho eu não ria, eu chorava, acordava suando, com o coração disparado, como se tivesse apanhado, mas fingia que era só pesadelo e voltava para a cozinha. Voltava para a rotina, voltava para a panela vazia. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Quando a gente acha que chegou no fundo, descobre que o fundo tem porão e depois do porão tem buraco. O restaurante já não era mais um restaurante, era um cemitério de mesa vazia, cadeira empilhada e panela fria. Tudo mofando aos poucos, enquanto eu fingia que ainda estava no controle. A Maria, minha esposa, foi embora de vez. Deixou um bilhete no balcão. Eu te amei até onde deu, mas você matou tudo. E ela estava certa. Eu matei mesmo. Matei nossa família, nossa fé, nosso lar. Só não admitia. Preferia jogar a culpa em Deus, no povo, no mundo, em tudo, menos em mim. Comecei a beber todo dia. Não mais escondido. Bebia dentro da cozinha mesmo, sentado no banquinho da Camila, com o avental sujo, o olho inchado e a alma fedendo arrependimento. A garrafa ficava dentro do armário de tempero, entre o sal e o coloral. Era meu novo ritual: 2 goles antes de ligar o fogão, 3 antes de apagar. Era como se o restaurante tivesse virado uma continuação do meu corpo, sujo, vazio e sem direção. Foi num fim de tarde abafado, quando eu já não esperava mais cliente nenhum, que entrou um caminhoneiro. Grande, barba por fazer, cara cansada de estrada. Sentou no balcão e pediu um prato feito. Enquanto eu esquentava o arroz no micro-ondas, ele olhou em volta, meio desconfiado, e perguntou: "Uai, cadê a santa que ficava aqui em cima do freezer?" Aquilo me bateu como um soco no estômago. Fazia meses que ninguém falava dela, nem eu. Virei para ele com os olhos vermelhos, voz arrastada de álcool e disparei. Aquela tralha foi pro inferno, junto com a minha fé. O caminhoneiro só me olhou, não respondeu. Comeu calado, pagou e foi embora. Mas aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça a noite toda. Fui dormir com a cara enfiada no balcão, sonhando com fogo outra vez. Só que agora o fogo não era na santa, era na cozinha inteira. E foi isso que aconteceu dias depois. Começou do nada, um estalo, um cheiro estranho. Quando percebi, o botijão de gás já estava cuspindo fogo pro lado da pia. Corri, tentei apagar com um pano molhado, joguei água, bati com a tampa da panela, mas o fogo só subia. Me senti cercado, como se estivesse dentro de um forno. Na pressa, escorreguei, bati a cabeça na quina do fogão, senti a pele do braço pegar fogo e só consegui gritar. A dor era aguda, desesperadora. Um cheiro de carne queimada subiu no ar. Me arrastei até a porta, caí no chão da calçada. Acordei no hospital, com o braço enfaixado, uma dor que latejava até o osso e a cabeça zonza, pesada. O médico disse que eu tive sorte, que se o fogo tivesse pego mais alto era para ter morrido. Disse que escapei por milagre. Milagre, essa palavra me deu raiva, quase cuspi de novo. Mas aí veio o delírio. Na segunda noite, com febre alta e corpo doendo, comecei a ver coisas. No canto do quarto, perto da parede, uma mulher de azul. Não dava para ver o rosto direito, mas ela estava ali. Não falava, só olhava. Achei que era enfermeira. Pisquei, tentei chamar, ela não se mexia. Só ficou lá, parada, com aquele manto azul escuro que parecia flutuar no ar. Os olhos dela, meu Deus, os olhos pareciam tristes. Mas não era tristeza de julgamento, era tristeza de mãe.
Na outra noite vi de novo, dessa vez mais perto. Ela ficou ao lado da cama e senti um cheiro de lavanda, igual o cheiro que minha mãe usava para limpar a casa nos domingos. Tentei perguntar quem era, mas minha boca não saía som. Ela só colocou a mão no meu ombro, leve, como quem diz, eu tô aqui. Acordei chorando, envergonhado. Um homem feito chorando no hospital por causa de uma aparição. No dia seguinte, o enfermeiro entrou no quarto e disse: "Você falou no nome da Camila dormindo." Tava rezando. Fingi que não ouvi, mas aquilo me arrepiou até o último fio de cabelo. Quando tive alta, o médico disse: "Se fosse outro, já tinha virado carvão. Você teve proteção de cima." Saí dali com o braço enfaixado e o coração rachado, porque alguma coisa me dizia que aquela mulher de azul não era invenção da febre, era ela. E talvez, só talvez, ela não tivesse me abandonado. Saí do hospital com o braço cheio de faixa e a cabeça cheia de pergunta. Doía mais por dentro do que por fora. Eu não falava com ninguém sobre o que tinha visto. Tinha vergonha. Um homem como eu, duro, velho de guerra, criado na lida, dizendo que viu uma mulher de azul no pé da cama? Era pedir para virar piada. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela presença não era coisa da minha cabeça, nem da febre. Era um olhar que me atravessou, que me fez sentir como quando minha mãe botava a mão no meu peito quando eu era menino e ficava doente. Era amor puro, sem palavra, só calor. Mesmo assim, tentei empurrar para debaixo do tapete. Voltei para casa com o coração batendo torto, como se tivesse uma porta entreaberta lá dentro. Mas eu ainda lutava para não abrir. No terceiro dia, passei no hospital para tirar os pontos. Enquanto esperava na recepção, vi uma senhora sentada, de véu na cabeça, costurando uma toalhinha com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Me deu uma fisgada no estômago. Ela me olhou e sorriu, como se já me conhecesse. Não falei nada. Levantei e fui embora sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, minha cama estava forrada. Não me lembrava de ter deixado assim. E em cima do travesseiro tinha um santinho. Uma imagem pequena, simples da santa. Com cheiro de lavanda, igual que eu senti no hospital. Pensei em jogar fora. Peguei com raiva, já ia rasgar, mas minha mão não obedeceu. Senti um arrepio no braço enfaixado, como se um vento leve tivesse passado por dentro da pele. Guardei o santinho dentro da gaveta. Não por fé, mas por medo. Medo de estar mexendo com algo maior do que eu. No dia seguinte, acordei com uma música tocando baixo. Pensei que fosse a televisão ligada. Fui na sala, tudo desligado. A música vinha do restaurante. Desci, abri a porta e nada. Só o silêncio e um cheiro doce, diferente. Caminhei até o fundo, onde tinha queimado a imagem. O chão ainda tinha marcas da fuligem, meio desbotadas pelo tempo. Mas ali, naquela hora, parecia que o lugar estava mais limpo, como se tivesse sido lavado. Voltei a subir e no caminho escutei minha filha. Sim, a Camila. Na minha cabeça, claro, mas era a voz dela, doce e firme. "Pai, ela está com você, mesmo quando você não quer ver." Encostei na parede e chorei. Baixinho, vergonhoso, com raiva de mim mesmo por estar cedendo. Tô ficando doido. Só pode. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que não era loucura. Naquela noite, tive outro sonho. Eu estava no salão do restaurante, mas ele estava diferente. Cheio de gente, cheiro de comida boa, risada, criança correndo. E lá no fundo, a Camila, sorrindo, linda, com o cabelo preso e um vestido branco. Do lado dela, a mulher de azul. De novo, só que dessa vez, ela olhava para mim com ternura, um olhar que dizia: "Eu nunca fui embora." Acordei com o rosto molhado de lágrima e o coração aos pedaços. Fui até a gaveta, peguei o santinho, olhei bem para a imagem. Aquele rostinho calmo, o manto azul com uma estrelinha dourada, as mãos postas. Me ajoelhei, pela primeira vez em anos. Não pedi nada, só disse: "Se a senhora ainda me olha com misericórdia, me mostra o caminho, porque eu tô perdido.
Nesse instante, o telefone tocou. Era a dona Hilda, do asilo da cidade, perguntando se eu podia doar umas marmitas que tinham faltado. Disse que não precisava muita coisa. Arroz, feijão, ovo cozido. Qualquer coisa ajudava. Eu disse sim. Nem pensei. Só respondi. Passa aqui em meia hora. Fui para a cozinha com a mão tremendo. Acendi o fogão e pela primeira vez desde o incêndio, senti que o fogo subiu bonito, vivo, como se estivesse voltando para casa. Fiz o arroz com calma, o feijão engrossou no ponto certo, cozinhei com gosto. O cheiro invadiu o restaurante e me fez lembrar do tempo da minha mãe. Fiz com um amor que eu achava que tinha morrido comigo. Entreguei as marmitas com os olhos marejados. E quando a dona Hilda me agradeceu, senti um calor no peito. Um abraço invisível, como se alguém tivesse dizendo: é assim que se recomeça. Voltar para o restaurante depois do incêndio foi como entrar num campo de guerra depois da bomba. A fuligem ainda marcava as paredes da cozinha, o teto tinha manchas pretas e o cheiro de fumaça parecia impregnado até nos talheres. Tudo estava escuro, quebrado, triste, mas eu entrei com o coração mais calmo do que nunca. Era estranho. Por dentro eu estava ferido, sim, mas uma parte minha parecia em paz, como se algo tivesse desatado o nó que me apertava o peito há tanto tempo. Fiquei em pé no meio do salão, olhando em volta. O balcão, agora sem a santa, parecia nu. As mesas ainda estavam ali, mas empoeiradas, abandonadas. Cada canto daquele lugar contava a história da minha queda, mas ao mesmo tempo, algo me dizia que podia ser o começo de outra coisa. Fui até o quartinho dos fundos, onde tinha queimado a imagem. Me ajoelhei ali mesmo, no chão sujo. E chorei. Sem grito, sem raiva. Chorei como quem lava a alma. Falei baixo, com o rosto no chão. Se a senhora ainda quer saber de mim, eu tô aqui. Quebrado, sim. Sujo, sim. Mas quero consertar. Se ainda tiver um jeito, me ajuda a enxergar. No mesmo dia, a dona Hilda voltou. Dessa vez com mais pedidos de marmita. Disse que tinha mais idosos chegando no asilo, que o frio estava judiando deles e que qualquer ajuda era bem-vinda. Eu não tinha quase nada. Só um pouco de arroz, uns ovos, uns pedaços de abóbora na geladeira. Mas algo dentro de mim falou mais alto. Faz com o que tem. Cozinhei, sozinho, de avental, com o braço ainda doendo, mas com vontade. O cheiro de comida boa começou a invadir o lugar outra vez. Feijão borbulhando, alho fritando, o som da panela de pressão funcionando direitinho. Parecia que o restaurante estava acordando depois de um longo sono. Preparei as marmitas, entreguei e no dia seguinte tinha uma sacola na porta. Comida. Arroz, batata, macarrão, uns enlatados. Sem bilhete, sem nome. Pensei que fosse engano. Mas no outro dia, mais uma sacola. E no outro, uma caixa com óleo, sal, café, farinha. Gente que eu nem conhecia começou a deixar doações na porta. Uns vinham só olhar, outros entravam, falavam: "Tô sabendo que o senhor tá ajudando o asilo, toma aqui um franguinho que sobrou. Tem um saco de feijão que eu ganhei, mas não vou usar, serve para marmita." Era como se o povo tivesse sentido que algo mudou ali dentro. Como se a mão de Deus tivesse se esticado de volta para mim e o povo estava trazendo a outra ponta. Voltei a cozinhar todo dia. Um dia só para sopa, outro para marmita, outro para doce. O restaurante não tinha mais freguês que pagava, mas tinha gente com fome, e isso me bastava. Até que numa sexta-feira, fim de tarde, apareceu um homem diferente. Não era da cidade. Alto, pele morena, chapéu de palha, calça surrada. Entrou devagar carregando um embrulho enrolado num pano vermelho. Olhou nos meus olhos com firmeza e disse: "Ela pediu para voltar." Fiquei sem entender. Ele desenrolou o pano e ali, dentro, estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de madeira, esculpida à mão, com um brilho suave no manto azul. Linda, mais bonita do que a que eu tinha queimado. Segurei com as duas mãos. As pernas tremeram, os olhos encheram de lágrima. Mas, como o senhor sabe? Ele só sorriu. Ela falou no meu sonho. Disse: vai até Areado. Leva a minha imagem de volta para o meu filho que está tentando levantar. Tentei perguntar o nome dele e de onde era, mas ele só respondeu: isso não importa. O que importa é que ela perdoa. E saiu andando.
Fiquei parado com a imagem no colo, feito criança segurando o brinquedo novo. Sentei no banco do balcão, botei a santa no centro da mesa e fiquei olhando para ela. Minutos, horas. Naquele dia, não cozinhei. Só fiquei ali, em silêncio. No outro dia, limpei o balcão, botei flores frescas, peguei uma toalha bonita e coloquei a imagem dela no lugar onde sempre esteve, em cima do freezer. Acendi uma vela, rezei em voz alta, pela primeira vez, sem vergonha. Obrigado por ter voltado. Eu não mereço, mas eu preciso da senhora. E naquela manhã, entrou uma família no restaurante. Pediram café, comeram pão de queijo, fizeram o sinal da cruz olhando para a imagem. Antes de sair, o pai disse: "É bom ver que a santa voltou. O lugar ficou mais leve." E eu respondi: "E o dono também." O fogo que antes só destruiu, agora era o que me mantinha de pé. Mas não era fogo de raiva, nem de ódio. Era outro tipo, um fogo por dentro, que não queimava a carne, mas iluminava o coração. Um calor de recomeço, de esperança, a chama da fé acendendo devagarinho dentro de mim, como lamparina esquecida num canto escuro. O cantinho da Dona Aparecida, que quase virou ruína, estava ganhando vida de novo. O povo começou a voltar, devagar. Primeiro era só para deixar doação, depois para comer, depois para conversar. Nem cobrava mais prato feito. Quem podia, deixava uns trocados. Quem não podia, comia do mesmo jeito. Aquela imagem nova da santa parecia ter alma. Tinha um brilho no olho dela que me atravessava. Todo dia eu botava uma flor nova do lado, acendia a vela, rezava baixinho. Às vezes só agradecia, às vezes pedia força, às vezes só ficava olhando para ela. Feito quem olha para uma mãe que voltou para casa depois de muito tempo longe. Uma tarde, enquanto preparava as marmitas do asilo, ouvi a porta abrir. Era Maria, minha esposa. Entrou devagar, com os olhos baixos. Tinha emagrecido, mas estava bonita, do jeito que sempre foi. Fiquei parado com a concha na mão e o feijão borbulhando. Não sabia o que dizer. Ela olhou para a imagem da santa, depois para mim, e falou baixinho. Disseram que a Nossa Senhora voltou para cá e que o Ademir, que eu conhecia, também. Eu larguei a concha, fui até ela e abracei forte, sem falar nada. Só abracei e chorei. E ela chorou junto. A gente não se pedia perdão, a gente se reencontrava. Maria voltou para casa no mesmo dia, não como antes. Voltou diferente, como se voltasse para um lar novo, renascido. Ela me ajudava a limpar, a organizar os mantimentos, a montar as marmitas. À noite, rezava comigo, de mãos dadas. O restaurante virou ponto de encontro. Gente vinha de longe só para ver a imagem. Diziam que o ambiente estava carregado de paz. Teve gente que ajoelhou na porta. Teve quem deixasse carta, flor, medalhinha. Um dia, chegou uma moça com a filha no colo. A menina estava pálida, fraca. A mãe disse que a filha tinha problema no sangue, não comia, não sorria, só dormia e chorava. Me falaram que aqui tem uma santa poderosa, ela disse. Eu não sabia o que fazer. Peguei a menina com cuidado, levei até a imagem e falei: "Se a senhora fez o que fez comigo, faz por essa criança também." A mãe ajoelhou, encostou a testa na madeira da imagem, chorando. Na semana seguinte, ela voltou, com a menina rindo no colo, coradinha, comendo pão de queijo. Ela melhorou de um dia para o outro. O médico não entendeu nada. Eu entendi. Depois disso, outras pessoas vieram. Uma senhora com dor na perna, um rapaz com crise de ansiedade, um homem que dizia que não dormia há meses. Tocavam na imagem, rezavam e voltavam contando melhora. Cura, paz, milagre. O povo começou a chamar a santa do restaurante de a Aparecida da Esperança. E eu só dizia: "Ela que faz tudo." Eu só voltei a cozinhar. Até a comida mudou. O tempero voltou a ter gosto de casa. O feijão engrossava no ponto, o arroz soltinho, a carne dourada. Tinha sabor de bênção. O povo elogiava, dizia que tinha gosto de mãe. Comecei a escrever o nome das pessoas que pediam oração num caderninho. Colocava ao lado da imagem, junto com as flores. Toda manhã, antes de abrir, eu lia os nomes em voz alta e pedia: Cuida deles, Nossa Senhora, do mesmo jeito que a senhora cuidou de mim.
A imagem dela virou símbolo de milagre no bairro. Teve até um grupo de oração que começou a se reunir ali, às quartas à noite. Acendiam vela, cantavam, rezavam. Eu servia café e bolo depois. O restaurante, que já foi palco de blasfêmia, agora era altar. Mas o mais bonito foi o que aconteceu numa manhã fria de julho. Eu estava limpando o chão da cozinha quando achei, entre 2 caixas, o brinco da Camila. Um brinco de florzinha, de plástico rosa, que ela usava sempre. Não tinha como aquele brinco estar ali. Depois do incêndio, da limpeza, da bagunça toda, era impossível. Peguei na mão, tremendo. Senti um cheiro de lavanda. Olhei para a imagem. Ela sorria. Era como se minha filha tivesse vindo me dizer: pai, tá tudo certo, eu tô aqui. E aí eu entendi de verdade. O milagre não foi só ela voltar, foi eu voltar também. Voltar a viver, voltar a amar, voltar a crer. O restaurante que eu quase destruí virou minha salvação. Depois de tudo que aconteceu, eu não podia mais chamar o lugar de Cantinho da Dona Aparecida, porque agora tinha outra dona ali dentro. Uma que me pegou do chão quando nem eu me respeitava mais. Uma que me perdoou quando eu mesmo me achei imperdoável. Foi numa manhã de domingo, o sol batia suave nas vidraças e eu estava lavando as janelas, quando olhei para a fachada e pensei: ela merece ter o nome dela aqui. Peguei tinta azul, subi na escada e pintei Cantinho da Aparecida. Simples, direto, com fé. Quando desci, minha mão tremia, não de medo, de emoção. O povo da cidade já chamava assim mesmo. Ninguém mais falava restaurante do Ademir. Agora era o lugar da santa, a casa do milagre, a cozinha que tem fé no tempero. E quer saber? Eu me orgulhava disso. O movimento cresceu. Não virou riqueza, mas virou sustento. Gente que antes nem olhava na minha cara, agora vinha pedir conselho, oração, ajuda. E eu dava, não porque eu virei santo, mas porque eu aprendi na dor o que é precisar de misericórdia. Comecei a contar minha história, para quem quisesse ouvir. Não escondia nada. Contava que queimei a imagem da santa com as próprias mãos, que ri enquanto ela virava cinza, que desafiei Deus. E contava também como fui salvo por ela, não com castigo, mas com amor. Teve uma vez que um grupo de jovens veio do colégio com a professora. Fizeram trabalho de religião e quiseram entrevistar o Homem do Milagre. Eu sentei com eles, mostrei a imagem. Contei tudo. Quando terminei, uma menina chorava. Disse: seu Ademir, agora eu acredito. Essa frase me acompanhou por dias, porque foi assim mesmo. Eu também precisei acreditar de novo, como criança, como alguém que reaprende a caminhar. A Maria, minha esposa, virou minha parceira de oração. Toda noite a gente acende uma vela para Nossa Senhora. Ela prepara flores, eu limpo o altar. A fé uniu o que a dor quase separou. Mas o mais bonito foi o que aconteceu no aniversário da Camila. Fizemos uma missa no restaurante. Sim, uma missa dentro do salão, entre as mesas. O padre veio, o povo encheu o lugar, teve canto, teve partilha, teve choro. Eu preparei feijoada para todos, com aquele tempero que só funciona quando a alma está em paz. Na hora da oração final, pedi a palavra. Fiquei em pé, com o microfone na mão, e falei tremendo. Gente, eu não sou exemplo de fé. Eu sou prova de que até o mais duro dos corações pode ser quebrado e colado de novo. Eu queimei a imagem de Nossa Senhora com minhas próprias mãos. Queimei com raiva, com ódio, com desespero. E sabe o que ela fez? Voltou para mim com amor. Ela me viu sujo e não virou o rosto. Me viu bêbado, quebrado, perdido, e mesmo assim me acolheu. Hoje, o restaurante dela alimenta mais do que barriga. Alimenta a alma. Se tem alguém aqui que pensa que não tem mais volta, que está longe demais de Deus, olha para mim. Eu sou prova viva de que a mãe nunca abandona filho nenhum, nem o pior deles. Não tinha um olho seco naquele salão, nem o meu. Na hora que terminei de falar, senti uma brisa leve passando, igual aquela do hospital. A vela tremulou, olhei para a imagem e, juro por tudo, parecia que ela sorria. E por um instante, bem rápido, eu vi Camila. Ela estava ali, no fundo, de vestidinho branco, cabelo preso, aquele sorriso que eu nunca esqueci. Me olhando com os olhos cheios de paz, não disse nada,
mas me olhou como quem diz: Pai, tá tudo certo agora. Fechei os olhos e chorei baixinho. Um choro manso, de gratidão. Hoje o Cantinho da Aparecida segue firme. Tem gente que entra só para rezar, outros para comer. Tem quem não acredite em milagre, mas sente o coração mexer quando pisa ali. Tem criança que desenha santa, tem idoso que vai só para acender uma vela. E eu continuo cozinhando, temperando com fé. Nunca mais quebrei nada de sagrado. Ao contrário, coleciono medalhinhas, guardo santinhos e todo dia repito o mesmo pedido. Nossa Senhora Aparecida, Mãe que me perdoou, me ajuda a nunca mais esquecer de onde a senhora me tirou. Porque eu sei muito bem. Eu botei fogo nela e ela apagou o fogo que me matava por dentro. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.